Olá pessoal, meu nome é Ana e essa é a Dangerzani. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano, então eu resolvi começar com uma retrospectiva 2016, com tudo que eu não falei no ano passado por ser preguiçosa demais pra isso. Então vamos começar. E o primeiro filme que eu vou comentar é o que eu mais esperei durante o ano, que é o Invocação do Mal 2. Pra quem não sabe, Invocação do Mal 2 é um filme de James Wan, que é um diretor bem famoso de filmes de terror, que tá fazendo praticamente tudo que a gente vê no cinema. E ele tá fazendo essa série, de filmes relacionados ao casal Warren, que é o Ed e a Lorraine Warren, que eram pessoas reais, e que eles foram as únicas pessoas que não são padres que foram reconhecidas pelo Vaticano como capazes de fazer exorcismo. Inclusive, eles também têm o certificado da UCLA, que é um certificado científico, dizendo que realmente a Lorraine tem poderes paranormais. E eles têm uma porrada de casos. O Ed já morreu, mas a Lorraine já é bem velhinha. E eles participaram de muitos casos famosos. Acho que a galera toda já ouviu falar de Amityville, que teve dezenas de filmes sobre isso. É um caso deles. E tem muitos outros casos. Então deve vir bastante filme ainda por aí. Inclusive o Annabelle, que vai ter agora em 2017. O Invocação do Mal 2, ele não dá continuidade ao caso do Invocação do Mal 1. Ele é só mais um caso do casal. Um caso menos famoso, que aconteceu na Inglaterra. E o filme é bem legal, eu gostei, eu recomendo. Minha única ressalva sobre isso é que eu acho que o James Wan tá trabalhando demais, porque ele acabou fazendo um filme muito parecido com Insidious. E isso já mostra talvez um cansaço, ou ele tá com preguiça, eu não sei dizer, mas assim, isso é um ponto um pouco negativo. Inclusive, se vocês querem saber mais sobre o Insidious, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou botar aqui. E é isso. Uma curiosidade legal sobre a Invocação do Mal 2 é que, como no primeiro tiveram algumas coisas meio esquisitas durante as gravações, no começo logo, foi um padre lá do Vaticano, benzeu o estúdio, benzeu os atores e tudo, e dessa vez a gravação foi super tranquila, então funcionou aparentemente. E é isso, então essa é uma primeira dica do que aconteceu em 2016 e eu acho que vale a pena assistir. E o próximo filme que eu vou comentar é o Floresta Maldita, que é um filme que eu também esperei pra caramba, porque quem me conhece sabe que eu adoro cultura japonesa. E quando falaram que ia ter um filme sobre a floresta do suicídio no Japão, eu falei, caralho, isso vai ser muito foda, o folclore japonês é muito foda, tem muita criatura, tem muita coisa maneira. Caralho, viu falar das criaturas, o bagulho até estalou aqui. Mas, só que, não, eu gostei até do filme, ele tem uns pontos bons, principalmente as questões de gêmeos que falam, no caso é uma mulher que ela vem buscar, ela é americana, ela vai buscar a sua irmã gêmea lá no Japão, na floresta do suicídio, ela tenta, salvar a irmã. Só que aí vai desenrolando a questão da relação das duas e toda a parte psicológica, é bem interessante, legalzinho, só que, pra mim, podia ter passado em qualquer floresta. Não reforçou a cultura japonesa, o filme. E eu fiquei um pouco decepcionada com isso, inclusive eu gostaria muito que o Japão fizesse uma versão desse filme, botando mesmo um ar mais oriental no filme, que eu acho que isso ia ficar bem maneiro. Não sei se tem algum filme assim, se alguém souber de algum filme sobre florestas do suicídio lá no Japão, por favor, bota aqui na descrição que eu vou assistir com certeza. Então, esse filme eu achei legalzinho, não é top pra mim, e eu realmente mudaria isso. Vamos pro próximo. Bem, o próximo filme é Cloverfield Rua 10. Tem um filme que eu gostei bastante, eu totalmente recomendo, inclusive o anterior, o Cloverfield Monstro, é muito maneiro. Eles são de pegadas completamente diferentes. O primeiro é câmera na mão, tem umas paradas meio ação. Eu gosto bastante desse filme, é um dos filmes desse tema assim, que eu acho mais legal. E o Rua 10 ele já tem uma outra pegada, ele é bem suspense, ele tem um ritmo mais lento. E ele fala sobre uma mulher que ela sofre um acidente e acorda num lugar, um bunker. E ela tem duas pessoas lá dizendo que ela não pode mais sair porque o mundo tá completamente diferente, que se ela sair ela vai morrer. E aí ela tem que decidir se ela vai acreditar nessas pessoas ou se não. E aí vai se desenrolando o filme. É bem legal, eu totalmente recomendo, é uma coisa que vale a pena de você assistir, que rolou em 2016. Próximo. O Homem das Trevas.
Eu achei esse filme legalzinho. Ele fala sobre 3 pessoas que decidem roubar a casa de um cego. E a casa é toda fechada e escura. E o cara tem um cachorro. E aí eles começam a passar uma série de dificuldades para sair dessa casa e conseguir, de fato, fazer o assalto. Esse filme, ele é legal, ele prende bastante atenção, principalmente as cenas com o cachorro. Algumas vezes até levei uns sustos, mas eu tenho uma curiosidade sobre esse filme que a gente reparou assistindo no cinema, é que ele tem um dos erros de continuidade mais brabo que eu já assisti, assim, mais explícitos. Tipo, o nego tá correndo pra caralho, aí eles entram no quarto, aí tem uma janela, aí a janela tem mais grades, aí eles falam, não, nós não podemos passar por aqui porque tem grades. Aí corta a cena pro cachorro entrando no quarto, aí eles olham pro cachorro, aí eles pulam pela janela. E acaba, tipo, caralho, cadê as grades, cadê o negócio que não salta? Tipo, simplesmente eles conseguem. Mas, tirando isso, apesar disso, ele é um filme legalzinho. Eu não achei ele tão terror, na verdade, mas ele entretém. Então, acho que é uma dica de 2016. O próximo filme é o The Purge 3, ou aqui no Brasil, Uma Noite de Crime 3. Honestamente, eu achei bem comparado aos primeiros filmes, porque o primeiro eu achei muito maneiro, o segundo eu achei legalzinho, de novo, e o terceiro eu achei mais caidinho comparado aos outros, mas ele é um filme legal. Pra quem não sabe sobre o que é a história, o enredo fala dos Estados Unidos, onde os governantes decidem que uma vez por ano vai ter uma noite em que todos os crimes são permitidos. Então você pode matar, estuprar, espancar, fazer o que você quiser durante aquela noite. E aí o primeiro filme, ele pra mim era muito mais terror. Eu nem considero o terceiro terror, mas enfim, eu pesquisei no Google o que aconteceu em 2016, que era de terror. Tava lá o depois, então eu vou falar do depois. E aí o 1, ele tem uma característica mais intimista, porque ele fala de uma família e como aquela família lida com a situação dessa noite. Já o segundo e o terceiro, ele tem um aspecto muito mais político, porque começa a perceber os desdobramentos disso. Porque, pensa só, se isso existisse aqui, algumas pessoas iam ter dinheiro para conseguir se proteger e outras não. E lá é a mesma coisa. Então acaba sendo tipo uma limpeza social que eles acabam fazendo, matando os pobres. E isso é lógico que causa revolta na população. E é sobre isso que eu falo, o segundo e o terceiro filme. O que é muito maneiro, na verdade, mas pra mim perdeu muita característica do terror e foi pra um lado bem ação. Mas é um filme legalzinho. Então, pra assistir os 3, eu acho que vale a pena. Então, é isso. Tá? Lights Out. Na verdade, isso era um curta, né? Um dos curtas mais legais que eu já assisti de terror. Bem legalzão mesmo. Totalmente recomendo. Que ele acabou virando um filme. E o filme também é muito legal. E provavelmente foi uma das coisas que eu mais gostei em 2016. Acho que o Invocação do Mal 2 e Lights Out. Totalmente recomendo. Esse filme é muito maneiro. Ele fala sobre... o curta, né? Ele falava basicamente sobre uma criatura que, quando estava escuro, ela consegue se mexer. Quando tem luz, ela desaparece. E aí, o filme ele já dá uma incrementada nisso, né? Bota uma família. E o menininho, ele acha que existe essa criatura, ele não tem certeza se existe ou não. E ele tem que lidar com isso. E ele acaba pedindo ajuda pra irmã dele, que acredita nele, de fato, porque tem treta aí. E aí vai se desenrolando. É um filme bem maneiro, eu totalmente recomendo. E é maneiro pensar que Hollywood está pegando os curtas e transformando em filmes. Já pensou um dia Você já assistiu a Guardiane? Tá aqui embaixo. Assiste, por favor. E curte e compartilha. Mas vamos pro próximo filme. O próximo filme é o Satânico. Também é um filme legalzinho. Eu achei que em 2016, na verdade, teve filmes médios, né? Não teve tanto filmão. Pelo menos dos que eu assisti. Deve ter mais num circuito mais desconhecido. Mas vamos pro Satânico. Satânico, ele fala sobre um grupo de amigos que decide viajar aos Estados Unidos procurando treta. Basicamente, eles vão em todos os lugares que eles acham que teve casos mal assombrados, mortes estranhas, extremas e tal. E cultos satânicos. Eles procuram a igreja de Satã e tal. E aí eles acabam se hospedando num quarto de hotel onde teve um caso ritualístico, aparentemente. E aí as coisas começam a se desenrolar. Eu achei interessante, legal.
E parece alguma coisa que eu faria, tipo, sair. Vamos sair pra procurar treta, por que não? Então eu gosto quando eu assisto um filme que eu acho que eu poderia estar no grupo que se ferrou, porque torna as coisas mais interessantes. Mas é um filme legalzinho, então é uma dica 2016. Então vamos pro próximo. E o último filme, que foi o mais esperado por muita gente, foi o Bruxas de Blair. Bruxas de Blair, ele foi o primeiro, né? Ele foi um filme muito marcante para o cinema de terror, principalmente porque ele deu início a toda essa onda que a gente vive até hoje, que é o found footage, aquele estilo de câmera na mão, que as pessoas geralmente se ferram enquanto estão gravando. O Bruxas de Blair acabou na época, assim, sendo tipo, um filme mega comentado, porque a galera acreditava de verdade que as tretas tinham rolado. O nego tinha certeza que aquilo era real, até porque não tinha uma apresentação tão explícita de nenhuma criatura e ficava bem plausível. Já esse segundo, na minha opinião, ele foi bem fraco se comparado ao primeiro, porque também não trouxe nenhuma grande novidade, né, nenhuma inovação para o cinema, do jeito que o outro fez. Eu achei que ele foi um filme ok de floresta, nem tão ok, assim, foi meio chatinho de floresta. E eles até tentaram, né, trazer um pouco da atualidade pro filme, tipo, eles tinham recursos como GPS, drones e tal. Isso é legal, tem vários filmes que estão tentando fazer isso, né, estão trazendo a tecnologia como um tema, mas eu achei que os personagens eram um pouco interessantes, o enredo não era tão legal e eu achei que eles mostraram demais criatura, eu achei que ficou muito explícito e ao mesmo tempo o que mostrava era sem graça. Então, honestamente, Bruxas de Blair pra mim foi meio decepção. Bem, isso foi o meu resuminho de pelo menos 8 filmes que rolaram em 2016 que eu acabei não comentando. É claro que ao longo do ano eu também comentei alguns, então você pode conferir aí no canal. Eu também tenho uma série de vídeos que é sobre o Netflix, que eu ainda quero retomar esse ano. E é isso, queria desejar a vocês todos um feliz 2017. Eu espero que esse ano a gente faça mais vídeo. E espero que vocês tenham gostado das novidades do canal. Olha meu cenário, que bonito. Estou bastante feliz com isso, o cabelo também mudou. Então, valeu galera, espero ver vocês por aí. Beijos e até a próxima.